A maioria das pessoas pensa que quando Jesus disse, "Eu sou a videira, vocês são os ramos", ele estava usando uma simples metáfora agrícola para ilustrar a importância de permanecer conectado a Deus. Talvez você tenha crescido ouvindo sermões sobre essa passagem, interpretando-a como um incentivo bonito para orar mais, ler mais a Bíblia, ou participar mais da igreja. Mas e se eu lhe dissesse que Jesus não estava sendo poético? E se ele estivesse revelando algo tão revolucionário, tão científico na verdade, sobre a própria natureza da vida espiritual, que transformaria completamente a forma como você experimenta o poder de Deus? Permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente tudo o que você achava que entendia sobre vida cristã vitoriosa. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem manifestar milagres facilmente, enquanto outras lutam durante anos sem ver resultados? Por que Smith Wigglesworth podia ressuscitar mortos com uma simples palavra, enquanto cristãos sinceros e dedicados mal conseguem ver pequenas orações respondidas? Há um segredo escondido à vista de todos nessa declaração de Jesus em João 15. E quando você ouvir, todo o seu relacionamento com o poder sobrenatural nunca mais será o mesmo. Está codificado nessa analogia que Jesus usou repetidamente. Uma imagem tão familiar que paramos de questionar o que ela realmente significava em termos de funcionamento espiritual real. Pense em como você vive sua vida cristã quando está em apuros. Você se pega tentando se esforçar mais, orar com mais intensidade, jejuar com mais disciplina, esperando que se você trabalhar duro o suficiente, se for dedicado o bastante, talvez Deus libere poder em sua situação. Mas aqui está a realidade surpreendente que a maioria dos cristãos nunca compreende. Smith Wigglesworth nunca operou assim. Não uma vez ele tentou fabricar poder através de esforço religioso. Ele falava sobre Deus com uma confiança que parecia quase chocante para os observadores, como se soubesse algo que o resto do cristianismo havia esquecido. Qual era o segredo que Wigglesworth compreendeu quando Jesus disse, "Eu sou a videira, vocês são os ramos"? Ele não estava apresentando um diagrama organizacional de como a igreja funciona. Ele não estava dando uma lição de botânica espiritual. Ele estava revelando uma lei orgânica, uma realidade biológica espiritual que existe na própria base do seu ser agora, neste exato momento. A maior parte dos cristãos vive como ramos desconectados, cortados da videira, clamando no vazio, tentando produzir frutos através de puro esforço humano, na esperança de que, se tentarem com força suficiente, algo sobrenatural acontecerá. Mas Wigglesworth vivia a partir de uma consciência completamente diferente. Ele sabia que não estava separado de sua fonte de poder. Ele sabia que a vida de Cristo que o animava era a mesma seiva divina fluindo através dele a cada momento. E isso não era arrogância, nem algum status especial, reservado apenas para ele. Essa era a verdade sobre cada cristão nascido de novo. E o que você está prestes a entender mudará completamente a maneira como você encara sua jornada de fé. Mas antes de começarmos a nos aprofundar nesse mistério, por favor, clique em curtir. Aperte o botão e me diga de onde você está assistindo hoje. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. E se você ainda não o fez, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros sobre os ensinamentos profundos de Smith Wigglesworth. Esta é a verdade oculta que muda tudo na sua jornada com Deus. Quando Jesus disse, "Eu sou a videira, vocês são os ramos", ele estava descrevendo uma conexão orgânica, não uma relação religiosa. Pense em como uma videira real funciona. O ramo não está tentando desesperadamente se conectar com a videira. O ramo não ora pedindo seiva. O ramo não jejua para merecer nutrientes. O ramo simplesmente está conectado, e a vida da videira flui através dele automaticamente, naturalmente, continuamente. A seiva não para. A seiva não precisa ser convencida a fluir.
A seiva não avalia se o ramo foi bom o suficiente hoje para merecer nutrição. A seiva simplesmente é a natureza da conexão. Aqui está o que Wigglesworth descobriu que revolucionou seu ministério inteiro. Você não é um cristão separado aqui na Terra tentando desesperadamente se conectar com Jesus lá no céu. Você é um ramo organicamente unido à videira neste exato momento. A mesma vida ressurreta que operou em Cristo Jesus é a seiva do seu ser espiritual agora. Você não está desconectado da sua fonte de poder, tentando construir uma ponte de volta. Você está conectado, e a vida de Cristo está fluindo através de você neste instante, quer você sinta isso ou não. Você já pensou nisso? Que talvez você nem esteja buscando o poder de Deus, mas que você mesmo seja o canal através do qual o poder divino quer se expressar neste mundo? Agora, é aqui que a transformação da sua mentalidade torna-se absolutamente crucial. Quando Jesus fez essa declaração radical, "Eu sou a videira, vocês são os ramos", ele não estava criando uma bonita ilustração para sermões dominicais. Ele estava revelando a mecânica real de como a vida espiritual funciona. Essa conexão da qual ele falou não é algo que você precisa alcançar através de anos de disciplinas espirituais, inúmeras noites de oração, ou tornando-se de alguma forma mais consagrado ou mais puro. Não é um destino no final de uma longa jornada espiritual. É o alicerce que já existe no momento em que você nasceu de novo. O impacto de realmente compreender isso é profundo. A maioria dos cristãos passa suas vidas inteiras tentando se tornar espirituais, tentando alcançar unção, tentando obter o favor de Deus através de comportamento religioso correto ou devoção extrema. Mas Jesus estava dizendo que toda essa busca se baseia em um mal-entendido fundamental. Você já está conectado à videira. Você nunca esteve separado desde o novo nascimento. Você apenas se esqueceu. Ou talvez, mais precisamente, você tenha sido ensinado a acreditar em uma separação que nunca existiu de fato depois que você nasceu de novo. A jornada espiritual não se trata de se tornar algo que você não é. Trata-se de reconhecer o que já aconteceu no momento da salvação. Trata-se de remover as camadas de crenças religiosas falsas que encobriram a realidade da sua união com Cristo. Esse reconhecimento não exige anos de esforço. Exige uma mudança de consciência. Um momento em que a verdade subitamente se torna clara, e você percebe que estava procurando por poder que já possuía. Escreva nos comentários: "Estou conectado à videira agora." Se esta revelação está começando a mudar algo dentro de você, então quero ir ainda mais fundo nessa compreensão, porque existe uma dimensão prática disso que a maioria dos pregadores nunca descobre. Deixe-me dar uma imagem que tornará esse conceito cristalino, pois, uma vez vista, não será possível desvê-la. Imagine uma videira real crescendo em um vinhedo. Observe os ramos. Cada ramo se estende da videira principal, produz folhas, produz frutos, e depois permanece conectado à fonte de onde veio. Agora, aqui está a pergunta que desvenda tudo. O ramo está tentando produzir seiva? Está se esforçando para criar nutrientes? Está orando pedindo vida da videira? Claro que não. O ramo não produz nada por si mesmo. O ramo simplesmente permanece conectado, e tudo o que a videira é flui através dele automaticamente. O ramo não tem uma fonte de vida diferente da videira. Ele não é feito de algo separado tentando se unir com a planta. Ele é a videira, apenas estendida em uma forma específica para um propósito particular. É exatamente isso que você é em relação a Cristo. Você não é um cristão debilitado aqui tentando desesperadamente alcançar poder de Jesus lá em cima. Você é a própria vida de Cristo expressando-se através de forma humana. Você é Cristo estendido em você para alcançar o mundo ao seu redor. A essência do seu ser espiritual não está separada da fonte. Você é feito da mesma vida ressurreta, da mesma natureza divina, da mesma força espiritual. Compreender isso revoluciona completamente a forma como você encara toda a sua vida cristã.
Quando você realmente entende essa verdade num nível que vai além da concordância intelectual, quando a ideia penetra até os ossos, algo extraordinário acontece em sua experiência de poder sobrenatural. Smith Wigglesworth passou anos ensinando esse princípio, porque ele entendia que aborda a causa raiz de praticamente toda a impotência espiritual. E qual é essa causa raiz? É a crença em separação da videira. É a convicção profunda, muitas vezes inconsciente, de que você está sozinho, isolado, desconectado da fonte de poder, tendo que fabricar resultados através de esforço humano. Essa crença cria uma corrente subterrânea constante de frustração na vida da maioria dos cristãos. Mesmo quando as coisas estão indo bem superficialmente, existe essa sensação incômoda de que algo está faltando, de que você não tem poder suficiente, de que precisa encontrar mais unção ou se tornar mais consagrado antes de poder ver milagres. Todo medo espiritual, toda busca desesperada por avivamento, cada momento em que você se sente impotente ou abandonado por Deus, surge desse mal-entendido fundamental sobre quem você realmente é em Cristo. Mas é aqui que a transformação na sua experiência diária se torna tangível e real. Quando você começa a viver a partir da consciência de que Cristo é sua vida, não apenas como um belo conceito teológico, mas como uma realidade vivida, tudo muda. Você para de se esforçar espiritualmente. Pense no que o esforço espiritual implica. Implica que você está desconectado, que você tem que fabricar poder, que você não tem acesso natural ao sobrenatural. Mas quando você reconhece a relação videira-ramo como Jesus ensinou, você percebe que não está tentando criar poder. Você está simplesmente permitindo que a vida que já está em você se manifeste. Um ramo não se esforça para produzir frutos. Simplesmente os produz por estar conectado à videira. Da mesma forma, o poder sobrenatural é seu direito de nascença espiritual, não algo que você precise conquistar ou convencer Deus a lhe dar. É aqui que o impacto real se manifesta na maneira como você vive seus dias. Você para de se esgotar com esforços religiosos, tentando fabricar unção através da pura força de vontade. Em vez disso, você começa a permitir. Começa a receber a vida de Cristo que já é a essência do seu ser espiritual, e ela começa a fluir através de você naturalmente e sem esforço. Não porque você finalmente se tornou santo o suficiente, mas porque parou de bloquear isso com a crença de que você estava separado da videira em primeiro lugar. Escreva nos comentários: estou pronto para fluir no poder. Se você está sentindo essa mudança acontecendo na sua compreensão agora. Porque o que acontece quando você realmente vive a partir dessa consciência influencia cada oração que você faz, cada doente que você ora, cada situação impossível que você enfrenta. O poder prático dessa revelação torna-se imediatamente óbvio quando você está realmente enfrentando uma crise em sua vida ou no ministério. Preste atenção em como a maioria dos cristãos ora quando precisam de um milagre. Eles olham para o céu e dizem algo como: por favor, Jesus, se estiver me ouvindo, eu realmente preciso de poder agora. Por favor, me use. Por favor, opere através de mim. Por favor, manifeste seu poder nesta situação. À primeira vista, não há nada de errado com essa oração, mas observe o que está implícito nela. Há uma suposição subjacente a cada palavra. A suposição de que Cristo está em outro lugar, distante, e precisa ser convencido a descer e operar através de você. É a oração de alguém que acredita estar separado da videira, de pé do lado de fora, olhando para dentro, na esperança de atrair poder divino. Se esse tipo de conteúdo espiritual profundo sobre Smith Wigglesworth lhe ressoa, se você anseia por ensinamentos que vão além da religiosidade superficial e alcançam poder sobrenatural real, então inscreva-se no canal. É aqui que mergulhamos nas verdades que Wigglesworth viveu e que mudaram a forma como ele experimentava o poder de Deus. Mas quando você entende a relação videira-ramo da forma como Wigglesworth a vivia,
transforma completamente a sua abordagem aos milagres. Não se trata mais de orar a partir de um lugar de desconexão, tentando preencher uma lacuna de poder. Em vez disso, você reconhece que a vida ressurreta de Cristo já está presente dentro de você, como sua verdadeira natureza espiritual. Não é algo externo que você precise buscar lá fora e conquistar. Não é algo que você precise implorar para receber. Já é a substância da sua vida espiritual agora, neste momento. Essa mudança de mentalidade altera a energia de como você enfrenta situações impossíveis. Em vez de pânico e desespero espiritual, surge uma confiança tranquila ao saber que você tem acesso ao poder infinito, porque esse poder é a própria seiva do seu ser espiritual. Observe como Wigglesworth agia quando ele encontrava pessoas que precisavam de cura. Os registros históricos estão repletos desses relatos, e se você os ler com atenção, você vai notar algo impressionante. Wigglesworth nunca olhou para o céu e implorou a Jesus para que curasse aquela pessoa. Ele nunca realizou rituais elaborados para tentar convencer o divino a intervir. Ele simplesmente reconhecia a vida de Cristo ali mesmo, na situação. Ele agia com a consciência de que onde Cristo está, a plenitude deve estar. Onde a videira está presente, o poder já está disponível para o ramo pela própria natureza da conexão. Isso não era pensamento positivo ou fé fabricada. Isso era Wigglesworth, vivendo a partir do reconhecimento de que o poder de Cristo não estava ausente da situação, precisando ser invocado. Ele já estava presente como a realidade subjacente, e o reconhecimento dessa presença é o que permitia que a cura se manifestasse. Pense no impacto que isso tem na sua abordagem às suas próprias situações impossíveis. Quando você está enfrentando uma doença terminal, um caso financeiro desesperador, um relacionamento destruído, ou qualquer outra situação que pareça não ter solução, você tem uma escolha. Como você lida com isso? Você pode lidar com isso a partir da consciência da separação, que cria ansiedade e impotência espiritual. Ou você pode lidar com isso a partir da consciência da videira ramo, o que significa reconhecer que o poder de Cristo já está presente em você nesta situação, trabalhando para a manifestação do milagre. Você já possui o poder, mesmo que ainda não veja os resultados. Isso não significa que você deva se tornar passivo ou deixar de tomar ação prática. Significa que você age a partir de um estado interior completamente diferente. Um de confiança em vez de medo. Conexão em vez de isolamento. Poder em vez de impotência. A verdade oculta por trás de cada milagre operado por Wigglesworth era o reconhecimento da vida. Ele não fez Cristo aparecer. Ele reconheceu o que já existia. E esse mesmo princípio se aplica a todas as áreas da sua vida, onde você precisa manifestação sobrenatural. O poder que você busca não está ausente, esperando para chegar. Ele está presente em você, esperando para ser reconhecido e liberado. Escreva nos comentários: a vida de Cristo é meu poder agora. Se isso está começando a mudar a forma como você enxerga seus próprios desafios. Porque o que acontece quando você vive consistentemente a partir dessa consciência cria resultados que a maioria das pessoas chamaria de milagrosos, mas que na verdade são apenas o desdobramento natural de reconhecer o que já é verdade. Existe um mal-entendido fundamental que foi transmitido através de gerações de ensino religioso e gerou muito sofrimento desnecessário na vida espiritual dos cristãos. Você foi condicionado a aproximar-se de Deus como alguém que está diante de um portão trancado de poder, implorando ao dono que o deixe entrar, que lhe dê algumas migalhas de unção da mesa, que o considere digno de uma manifestação. Mas toda essa estrutura é construída sobre uma mentira. A mentira é que você está do lado de fora do poder. A mentira é que você precisa convencer Cristo a compartilhar recursos sobrenaturais com você. A mentira é que a unção divina é algo que você precisa merecer através de comportamento espiritual perfeito ou consagração extrema.
Eis o que muda tudo nessa dinâmica. Quando você entende a relação videira-ramo, da maneira como Wigglesworth a viveu, você percebe que os recursos da videira são a herança do ramo. Não através de súplicas, não através de provas de merecimento, não através da execução correta de rituais religiosos, mas simplesmente pelo fato da própria conexão orgânica. Um ramo em uma videira não implora a videira por acesso à seiva. O ramo tem direito natural à vida da videira por ser parte dessa planta. A abundância da videira flui naturalmente para o ramo, porque essa é a natureza do relacionamento orgânico. Quando você realmente compreende isso em um nível profundo, toda a sua vida de fé passa por uma transformação radical. Você deixa de mendigar por poder e passa a reconhecer poder. Da busca ansiosa por unção à tranquilidade do conhecimento de que você já está ungido. Do esforço desesperado ao recebimento sereno. Deixe-me compartilhar uma história real para você que demonstra o poder dessa mudança de consciência. Havia uma mulher chamada Dorothy que passou 15 anos de sua vida em ministério frustrado. Ela amava a Deus sinceramente. Orava por doentes constantemente, mas nunca via resultados. Não uma única cura verificável em 15 anos de tentativas. Todas as semanas ela participava de cultos de avivamento. Todas as conferências sobre poder sobrenatural que encontrava, ela frequentava. Consultou pastores, evangelistas e qualquer pessoa que afirmasse ter o segredo da unção. Mas nada mudava. As pessoas continuavam doentes depois que ela orava. E a cada ano que passava, ela se sentia mais inadequada, mais desesperançosa, mais convencida de que Deus havia escolhido não lhe dar o dom de cura. Ou talvez ela não fosse santa o suficiente para operar no sobrenatural. Então Dorothy se deparou com os ensinamentos de Smith Wigglesworth sobre a relação videira-ramo, e algo dentro dela começou a se agitar. A princípio ela resistiu fortemente à ideia. Como poderia não estar separada do poder de Cristo quando sua experiência ministerial era de completa impotência? Como poderia a vida ressurreta ser sua verdadeira natureza quando sua realidade vivida era o oposto total? Mas havia algo nesse ensinamento que tocava um lugar profundo dentro dela. Algo que todos aqueles anos de busca por unção nunca haviam conseguido. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Começou a sentar-se em silêncio todas as manhãs. E em vez de pedir a Deus que a ungisse, em vez de implorar por poder, ela simplesmente reconhecia Cristo como sua vida, como a substância do seu ser espiritual, como a videira da qual ela era ramo. Durante 4 semanas, nada parecia mudar em seu ministério. Mas algo estava se transformando nos bastidores, em sua consciência. Então, certa tarde, durante uma visita hospitalar de rotina, ela sentiu algo que não sentia em 15 anos. Uma confiança. Não fora dela, mas como parte do seu próprio ser espiritual. Naquele momento, a verdade tornou-se real para ela. Cristo não era um ajudante distante que ela precisava convencer. Cristo era sua própria vida espiritual, expressando-se através dela. Ela orou por aquela pessoa no hospital, e pela primeira vez em 15 anos, a pessoa foi curada instantaneamente. Dentro de 3 meses, Dorothy estava vendo milagres regularmente. Em Inauano, seu ministério havia se transformado completamente. Digite nos comentários: a transformação está acontecendo agora. Se a jornada de Dorothy lhe parece familiar. A história de Dorothy não é um incidente isolado. Esse mesmo princípio funciona em todas as áreas da experiência cristã, onde enfrentamos impossibilidades. Deixe-me contar a história de um pastor chamado Robert, que via sua igreja definhar ao seu redor. Por anos, ele havia lutado com um declínio atrás do outro. Membros paravam de vir. As ofertas secavam. Sua situação ministerial tornou-se tão desesperadora que ameaçou destruir não apenas seu chamado, mas também a segurança financeira da família e a paz de espírito. E como tantos pastores fazem quando estão se afogando ministerialmente, Robert orava constantemente. Ele orou para que Deus enviasse avivamento. Ele orou para que a igreja crescesse.
Ele orou por alguma intervenção milagrosa para resolver sua crise ministerial. Mas suas orações pareciam gritos no vazio. Palavras que se perdiam no silêncio sem obter resposta. O ponto de virada ocorreu quando Robert descobriu os escritos de Smith Wigglesworth sobre o princípio videira-ramo. Algo fez sentido em sua compreensão, mudando completamente sua abordagem ministerial. Ele percebeu que vinha tratando Deus como uma máquina de venda automática cósmica de bênçãos, fazendo orações e esperando que o avivamento saísse da outra ponta. Essa mentalidade transacional estava, na verdade, reforçando a própria consciência de separação que estava bloqueando o fluir do poder através de seu ministério. Então Robert tomou uma decisão radical. Ele parou de implorar por avivamento na igreja. Em vez disso, ele começou a dedicar tempo todos os dias para reconhecer que a vida de Cristo era sua verdadeira essência ministerial, que essa fonte infinita de poder era sua realidade real, não algo externo que ele precisava atrair ou manipular para entrar na igreja. Não se tratava de confissão positiva ou técnicas de declaração. Era uma mudança fundamental em sua compreensão de onde realmente estava sua fonte de poder ministerial. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Levou 6 meses de prática consistente. 6 meses mantendo essa nova consciência, mesmo quando as circunstâncias ainda pareciam terríveis. Mas gradualmente, quase imperceptivelmente a princípio, as coisas começaram a mudar. Pessoas começaram a ser salvas. Curas começaram a acontecer nos cultos. A igreja começou a crescer organicamente. O que aconteceu com Robert revela algo crucial sobre como essa consciência videira-ramo realmente funciona na vida ministerial prática do dia a dia. A mudança acontece primeiro na sua consciência, no seu estado interior, na sua mentalidade sobre quem você é em Cristo e de onde vem o seu poder. Então, essa transformação interior começa a se manifestar em suas circunstâncias ministeriais externas. Se este vídeo mudou algo em sua consciência, se você sentiu esse reconhecimento surgir enquanto explorávamos essas verdades juntos sobre Wigglesworth, mostre seu apoio clicando no botão curtir. Isso ajuda a mensagem a chegar a outras pessoas que precisam ouvi-la agora. Agora, você deve estar se perguntando como aplicar isso na prática na sua própria vida. Como você passa da compreensão intelectual para a experiência vivida de poder? Wigglesworth ensinou o que podemos chamar de prática do reconhecimento da vida, e é mais simples do que a maioria das pessoas espera. Todas as manhãs, antes do seu dia começar, antes de checar o celular, começar sua lista de tarefas ou se preocupar com tudo o que tem para fazer, sente-se em silêncio por 10 a 15 minutos. Aqui está o que é crucial. Não peça poder a Deus durante esse período. Não apresente sua lista de necessidades ministeriais. Não implore por unção para seus problemas. Simplesmente reconheça a verdade. Cristo é a minha vida agora. Cristo é minha respiração espiritual. Cristo é minha consciência. Cristo é meu próprio ser espiritual neste momento. Você não está tentando criar algo novo. Você está reconhecendo o que já existe desde o novo nascimento. Pratique isso diariamente por pelo menos 30 dias, sem julgar se está funcionando ou não. Você não está tentando tornar Cristo presente como poder, porque Cristo já está presente como a essência da sua existência espiritual. O que você está fazendo é treinar sua consciência para reconhecer o que sempre foi verdade desde que você nasceu de novo. Você está reprogramando sua mente, passando da separação para a união, da impotência para o poder, do medo para a confiança. Isso não é meditação no sentido tradicional. É o reconhecimento da realidade espiritual. Escreva nos comentários: eu reconheço a vida em mim. Se você estiver pronto para se comprometer com essa prática diária. Mas a prática do reconhecimento não é apenas algo que você faz de manhã e depois esquece pelo resto do dia. Wigglesworth ensinou algo que traz essa consciência para sua experiência de vida real, momento a momento.
Ao longo do seu dia, enquanto você está em suas atividades e responsabilidades ministeriais ou profissionais, você inevitavelmente encontrará momentos em que se sentirá lutando, se esforçando, ansioso com alguma coisa impossível. Talvez seja uma pessoa doente que precisa de cura. Talvez é um problema financeiro que parece impossível de resolver. Talvez seja uma situação familiar ou uma crise ministerial. Seja o que for, você sentirá aquela familiar sensação de aperto no peito, aquela tontura, aquela sensação de estar sobrecarregado e impotente diante do peso de tudo isso. Este é o momento exato em que a transformação acontece. Em vez de permanecer nesse estado de ansiedade e impotência, em vez de se deixar levar pelo medo e pela preocupação, faça uma pausa por um instante. Respire fundo conscientemente. Então, silenciosamente, diga para si mesmo estas simples palavras: Cristo está presente aqui como minha vida. O poder ressurreto está operando através de mim nesta situação, neste momento. É isso. Você não está tentando resolver o problema naquele momento. Você não está forçando um milagre através da força de vontade. Você está interrompendo o padrão daquilo que Wigglesworth chamava de consciência de orfandade espiritual. Esse estado de se sentir separado da videira e sozinho, que, na verdade, é isso que causa a maior parte da nossa impotência. Quando você se lembra da relação videira-ramo em meio aos desafios impossíveis, algo muda. Você relaxa. Você para de tentar fabricar poder através de esforço humano sozinho. Você permite que o poder de Cristo opere através de você e através da própria situação. Um ministro chamado James usou essa técnica quando teve que orar por uma criança em estado terminal no hospital. Em vez de entrar em pânico mentalmente e tentar fabricar fé, ele passou 5 minutos simplesmente reconhecendo a vida de Cristo nele. A oração se desenrolou com um poder que o surpreendeu. A criança foi curada instantaneamente. É isso que acontece quando você vive a partir do reconhecimento da videira, em vez da separação do ramo cortado. Agora, eu preciso ser sincero com você sobre algo importante. Porque se eu não te disser isso, você pode desistir muito cedo na sua jornada. O primeiro e mais comum obstáculo que você enfrentará é a dúvida espiritual. Depois de anos, talvez décadas, acreditando que você estava separado do poder de Cristo, de viver partindo da consciência de impotência espiritual, sua mente resistirá a essa nova compreensão. Você praticará o reconhecimento da videira ramo, num momento e no seguinte, recairá nos velhos padrões de esforço religioso e separação. Você terá períodos de clareza seguidos por longos períodos em que parece que nada funciona, e você está se enganando com fantasia espiritual. Isso é completamente normal. Não se julgue com severidade quando isso acontecer. Smith Wigglesworth, ele próprio, que operou nesses princípios com tanto poder, disse que levou anos para estabilizar-se nesse estado de consciência, após seu despertar inicial para essa verdade. O padrão de separação está profundamente enraizado no pensamento religioso humano. Você não está apenas aprendendo algo novo. Você está desaprendendo uma vida inteira de condicionamentos que lhe diziam que você estava impotente, que você era desconectado do poder, que você precisava merecer a unção divina. Esse tipo de programação profunda não desaparece da noite para o dia, só porque você entende intelectualmente um novo conceito. Seja paciente consigo mesmo nesse processo. Quando a dúvida surge, e surgirá, não a combata com força religiosa. Não se condene por não ser espiritual o suficiente. Simplesmente retorne à prática em silêncio e com gentileza. Reconheça silenciosamente a si mesmo, quer sinta isso ou não neste momento. Cristo é a minha vida agora. A videira está presente como o meu ser espiritual. Você não está tentando fabricar um sentimento ou se forçar a acreditar em algo que não parece verdade. Você está afirmando a realidade espiritual e permitindo que sua consciência gradualmente se alinhe com o que sempre foi verdade sobre você desde o novo nascimento. Escreva nos comentários:
Sou paciente com o meu processo espiritual. Se você reconhece que essa jornada exige gentileza consigo mesmo, porque o que acontece à medida que você persiste nessa prática, mesmo em meio à dúvida, mesmo nos momentos em que parece que nada está mudando, gradualmente começa a se remodelar toda a sua experiência de poder sobrenatural. Existe outro obstáculo ainda mais desafiador do que a dúvida, e é aquele que leva a maioria dos cristãos a abandonar completamente esse caminho. Acontece quando suas circunstâncias parecem contradizer drasticamente tudo o que você está aprendendo sobre o relacionamento videira-ramo. A pessoa por quem você orou pode continuar doente enquanto você tenta reconhecer a vida de Cristo como sua verdadeira natureza. Sua situação financeira pode piorar enquanto você pratica o reconhecimento da provisão divina. Seu ministério pode estar morrendo enquanto você declara a vida ressurreta. Nesses momentos, tudo em sua mente racional grita que esse ensino espiritual é apenas ilusão. Você precisa encarar a realidade. Reconhecer Cristo como sua vida não está resolvendo seus problemas reais. Este é o ponto de virada crucial, onde a maioria das pessoas desiste. Elas decidem que isso pode funcionar para outros, mas não para a situação específica delas, não para problemas tão graves, não quando as coisas chegaram a esse ponto. Mas eis o que Wigglesworth entendeu, que muda tudo sobre como você supera esses momentos difíceis. É exatamente aí que o reconhecimento demonstra seu maior poder. Não porque faça seus problemas desaparecerem instantaneamente, como num passe de mágica. Não porque você acena uma varinha espiritual e de repente tudo fica perfeito. Mas como o reconhecimento mantém você conectado à fonte de toda cura e provisão, mesmo quando as aparências sugerem que a fonte está ausente. Pense no que acontece quando você deixa as circunstâncias convencê-lo de que você se separou da videira. Você entra em uma espiral de medo espiritual. Você toma decisões em meio ao pânico ministerial. Você se isola de soluções sobrenaturais que podem estar tentando chegar até você. Você se desconecta da própria inteligência divina, que poderia guiá-lo através da crise. Mas quando você mantém o reconhecimento da vida da videira mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, você se mantém aberto. Você permanece receptivo à orientação divina. Você permite a cura e o sustento para fluir em sua direção a partir do reino invisível do poder de Cristo. As circunstâncias ainda não mudaram, mas seu relacionamento com elas se transformou completamente. Um pastor chamado Michael enfrentou a falência completa de seu ministério. Não havia absolutamente nenhum caminho natural a seguir. A cada dia, a situação parecia pior e mais desesperadora. Mas ele praticava reconhecendo Cristo como sua verdadeira fonte de poder. Independentemente do que diziam os números, independentemente do que as circunstâncias mostravam, independentemente do que sua mente amedrontada gritava para ele. Ele não negou o desafio. Ele não fingiu que estava tudo bem. Simplesmente se recusou a deixar que as aparências o impedissem de reconhecer a vida divina que era sua substância espiritual real. 5 semanas antes do colapso total, uma solução inesperada surgiu. Através de uma série de eventos sobrenaturais que nenhuma mente humana poderia ter previsto ou orquestrado. Agora, à medida que você se aprofunda nessa prática ao longo de semanas e meses, algo extraordinário começa a acontecer em sua consciência. Wigglesworth chamava isso de a grande libertação espiritual. E é mesmo o momento que põe fim a toda busca desesperada por poder. De repente você percebe com uma clareza surpreendente que nunca esteve realmente separado da videira. Você nunca precisou realmente encontrar o caminho de volta ao poder. Você sempre foi a expressão de Cristo. Você sempre viveu na vida ressurreta. Você simplesmente se esqueceu. Simplesmente acreditou em uma história sobre separação espiritual, que nunca foi verdade desde o novo nascimento. Quando essa percepção se instala em seu ser, não apenas como um conceito intelectual,
mas como verdade vivida no poder, há um alívio imenso que te invade. Todo o fardo que você carregava se dissipa. O fardo da separação do poder. O fardo de precisar se tornar ungido o suficiente. O fardo de ter que alcançar poder espiritual através de anos de disciplina e jejum. Tudo isso simplesmente se dissolve quando você reconhece o que sempre foi verdade sobre a sua existência em Cristo. Escreva nos comentários: o fardo espiritual está sendo aliviado. Se você está começando a sentir essa libertação acontecendo em sua própria consciência agora. Porque a partir desse ponto de reconhecimento, toda a sua experiência de vida diária começa a mudar de maneiras que afetam não apenas sua compreensão espiritual, mas também todas as dimensões práticas de como você se move no sobrenatural.